Boa tarde novamente. Em nome da Toca São Paulo, dou boas-vindas a todas as pessoas presentes. Ah, a nossa palestrante agora, da segunda atividade de hoje, é a Alace, administradora, criadora do grupo Povos Unidos por Tolkien, estudante de letras em inglês na FMU, e o que ela vai apresentar para nós é a pesquisa de iniciação científica que ela desenvolveu ao longo do ano passado, nessa mesma graduação. Boa tarde, então, sou a Lace e vou fazer a apresentação que eu fiz de iniciação científica. O tema é Alterações comportamentais em O Senhor dos Anéis, análise de diferentes traduções para a língua portuguesa. Então, a minha ideia era ver se tinha alguma alteração no comportamento dos personagens no decorrer das traduções, né, de acordo com cada tradução. Aqui são algumas que eu utilizei. Então, primeiro, foi bem difícil saber o que fazer, porque deu um branco, assim. Eu fiquei com muito medo de começar a ler e não identificar nada, ou passar batido, porque eu deveria ter algum conhecimento prévio. Então, eu fiquei bem confusa. Então, eu pensei, bom, vamos começar do começo. Quais são as informações que eu tenho sobre essas traduções, né? Então, eu assisti esse vídeo que foi bem interessante, falando que os tradutores falam sobre a tradução, sobre a nova tradução da Harper. Peguei algumas informações sobre a arte nova, né? Que a arte nova possui palavras esdrúxulas, etc. e tal. E a Martins Fontes foi a que eu li, né? Que muitos leram. E eu já conhecia bem a linguagem. Outra coisa que eu fiz foi ler um pouco de linguística, assim, né? Porque eu estava bem confusa mesmo com medo de perder alguma coisa, alguma informação no caminho. E segundo Marcos Bagno, ele fala que a língua, a língua, o rio, por estar em movimento, se renova incessantemente, enquanto que a gramática normativa envelhece e só se renova quando vem a próxima cheia. Então, isso fala bastante sobre a nossa relação com língua e gramática normativa, porque a gramática normativa ela não vai se transformar o tempo inteiro. A língua, sim, porque a gente fala o tempo inteiro, né? É diferente. Então, já é um ponto. A arte nova, na época da arte nova, foi 70 e pouco, até entre os anos 70 e 80, na verdade, a gente teve umas traduções assim, tipo Peter Parker, Pedro Prado, Tia May e Tia Maria. Então, isso causa muito estranhamento para a gente, porque eles tentam fazer como se a obra fosse do Brasil mesmo, né? Literalmente daqui. Não é uma interpretação, é mais uma versão, né? Eles criam uma versão. E isso era muito comum naquela época. Então, aqui tem algumas mudanças, né, entre as traduções. A arte nova, Gollum, que o resto Gollum, orcos, orques, que também teve essa polêmica muito grande em relação aos orques da HarperCollins, porque as pessoas não sabem receber um novo, né? Elas estão engessadas, acostumadas com um padrão, e na maioria das vezes muitas pessoas não tentam nem entender por que teve essa mudança, por que teve essa tradução. Então, é daí que a gente consegue ver com um ponto de vista mais amplo, né? Levando em conta o período em que foram escritas as traduções, né? E, particularmente falando, eu acho que todas as traduções são muito ricas, porque a gente consegue ver praticamente, na verdade, a gente consegue ver muito bem a época, entender muito bem aquela época, como que eram as traduções daquela época, como que era a história daquele momento por conta delas. Então, eu acho muito legal entender vagamundos, rangers, e assim, caminheiros. Eu particularmente acho todas extremamente ricas e muito interessantes, né? Aqui já passou? Passou, né? Então, tem umas palavras assim, hortanco, cascavel, nossa, cascavel foi demais. Cascavel
Língua de cobra, gente. O que mais? Gandalf grisalho, na verdade. Gandalf, capa cinzenta. Então, são algumas mudanças, né? Aqui entra um aspecto muito interessante mesmo, que é acho que foi uma das poucas coisas, ou única coisa que eu vi de fato, que tem a ver com o comportamento dos personagens. Por exemplo, HarperCollins, na página 147. Do you think, asked Pippin hesitatingly, do you think we may be pursued tonight? Como que você vai interpretar esse do you, né? Então, Martins Fontes. O senhor acha, perguntou Pippin com hesitação, o senhor acha que seremos perseguidos esta noite? HarperCollins, Brasil. Você acha, perguntou Pippin hesitante, você acha que podemos ser perseguidos hoje à noite? E aqui tem, na Arte Nova, tem Vós Messê. Vós Messê acha que seremos perseguidos hoje de noite? Perguntou Pippin, vacilante. Eu sei que não estamos numa sala de aula, mas alguém sabe por que a Arte Nova escolheu Vós Messê? Sem ser as pessoas que eu já falei, que foi quase todo mundo, mas vocês ignorem. Alguém sabe por que está Vós Messê? Ignoro mesmo e não lembro. Ai, você não lembra? Vocês não lembram, né? Ninguém lembra, porque eu já dei spoiler para todo mundo. Enfim, Vós Messê está escrito assim. Eu imagino que tem a ver com querer colocar ele de uma maneira mais... como é que eu poderia falar isso? Colocar ele como sendo mais povão, como se ele estivesse tratando com alguém mais importante. Que eu imagino que é o uso de vossa mercê de antigamente. Imagino que seja isso, não ouvi você falando. O Saiter não ouviu mesmo. Então, eles começaram a usar Vós Messê com o Pippin falando depois do encontro com o Tom Bombadil. Então, tipo, porque se vocês pararem para reparar, ele fala muito Vós Messê, muito. Então, foi como se Pippin tivesse começado a falar só porque ele falou, entendeu? Então, eu achei isso muito interessante, de verdade. Porque não é uma coisa, vamos colocar... Não é óbvio, né? Então, vamos aqui. Essa, só para lembrar, essa aqui é uma mudança... A maioria das mudanças, já dando spoiler de tudo, é relacionada ao pronome you mesmo, porque cada um vai interpretar de uma forma, né? Então, aqui tem a HarperCollins UK. When he returned, Sam and Pippin had got a good fire going. Water! Shouted Pippin. Where's the water? Don't keep water in my pockets, said Frodo. We thought you had gone to find some, said Pippin, busy setting out the food and cups. You had better go now. You can come too, said Frodo, and bring all the water bottles. There was a stream at the foot of the hill. They filled their bottles, and the small camping kettle at the little fall where the water fell a few feet over an outcrop of the gray stone. It was icy cold, and they spluttered and puffed as they bathed their faces and hands. Desculpa aí, gente. Então, a Martins Fontes. Quando voltou, Sam e Pippin estavam fazendo uma boa fogueira. Água! Gritou Pippin. Cadê a água? Não carrego água no bolso, disse Frodo. Pensamos que tivesse ido buscar, disse Pippin, arrumando a comida e as xícaras. É melhor ir agora. Vocês também podem vir, disse Frodo, e tragam todas as garrafas de água. Havia um riacho no pé da colina. Encheram as garrafas e a pequena chaleira de acampamento, numa pequena cascata, onde a água caía de uma altura de mais ou menos 1 metro sobre uma saliência rochosa, cinzenta. Estava congelada e eles bufaram e resfolegaram ao lavar o rosto e as mãos. Aqui temos uma interpretação da Martins Fontes, a da HarperCollins Brasil. Quando voltou, Sam e Pippin tinham acendido... Sam e Pippin tinham acendido... Ixi, eu escrevi errado, será? Deixa eu pegar aqui meu livro, sorry. 131. Não, esse não. 131. Quando voltou, Sam e Pippin tinham acendido uma boa fogueira. Água! Gritou Pippin. Onde está a água? Não levo água nos bolsos, afirmou Frodo. Pensamos que você tinha ido buscar, respondeu Pippin, ocupado em dispor a comida e as canecas. É melhor ir agora. Você também pode vir, disse Frodo, e trazer todos os cantis. Havia um regato no sopé da colina, encheram os cantis
e a chaleirinha de acampamento numa pequena queda, onde a água descia alguns pés sobre um afloramento de pedra cinzenta. Estava fria, e eles cuspiram e bufaram, banhando os rostos e as mãos. Acho que vocês já entenderam o meu ponto sobre o pronome. A Martins Fonse interpretou you como vocês, como se Frodo estivesse falando com Sam e Pippin. Na minha cabeça particular, eu não estou puxando o saco da HarperCollins de verdade, eu penso que é você. Porque, primeiro que eu penso que Sam já estava lá, ocupado, cuidando das coisas, arrumando outras coisas, que Pippin poderia ajudar Frodo a carregar os cantis, né? Então, eu acho que Frodo estava falando mais com Pippin mesmo, tá? Mas é uma questão de interpretação. Outro exemplo de mudanças significativas, uma mudança extremamente importante, é que algumas palavras não ficaram como negro mais. Então, a Torre Negra, Dark Tower, a Torre Escura, a Torre Sombria. Muitas mudanças nesse aspecto. Não todas, eu não sei se eu anotei aqui, eu não me lembro agora, que teve uma palavra que continuou negro. Mas acho que é aqui mesmo na Martins Fontes, se eu não me engano, perdão. Mas assim, anos negros, Black Years, anos negros, anos de trevas. Lorde Negro, Dark Lord, Senhor do Escuro, Senhor Sombrio. Torre Negra, Dark Tower, Torre Escura, Torre Sombria. Então, é extremamente relevante, de extrema importância essa nova tradução, na minha opinião. Eu acho extremamente rica a tradução da HarperCollins, assim, e necessária. Outra coisa muito importante é a efenização de palavras com o mesmo significado em língua inglesa, e diferenças relacionadas às letras maiúsculas e minúsculas. Também existem algumas coisas que não têm o mesmo padrão aqui, mas na maioria das vezes, quando tem quando tem hífen, representa uma única coisa em inglês. Eu não sei se eu vou saber explicar. Acho que vocês vão saber entender isso melhor que eu. Mas, todas as palavras que têm hífen normalmente significam uma única coisa. Parece que essa foi a ideia. Colinas dos Túmulos colocou hífen. Colinas dos Túmulos não tem hífen na Martins Fontes. É só para dizer que colina dos túmulos não é tipo uma coisa separada, é colina dos túmulos, uma única coisa. Não sei se ficou muito claro isso. Não é tipo uma colina qualquer, é aquela colina específica. Topo do Vento não é um topo do vento, sei lá. Eu acho que o topo do vento já não seria um bom exemplo. Mas é isso. Povo das Árvores também é algo específico. Isso foi uma coisa que eu percebi em relação aos livros. A Arte Nova também possui alguns erros de gramática. Esse Léguas aqui era para ser Légolas. Alguns cataratas, tá? Então, tem alguns errinhos assim. Mas até agora a gente viu o quê? You, que tem uma interpretação diferente para cada tradução. A gente viu a efenização de palavras. Também tem uma questão de maiúsculo e minúsculo. Deixa eu ver se nesse print dá para ver. Proud Foot, pé soberbo, colocou pé soberbos maiúsculo. Eu, sinceramente, não sei explicar exatamente por quê, tá? Mas aqui, Colina dos Túmulos, eles colocaram minúsculo. Mas eu acho que é a mesma questão de se referir a algo específico. Topo do Vento também está maiúsculo na Harper. Só que Povo das Árvores distingue, tá vendo? Isso foi uma coisa que eu estava conversando com a minha orientadora e ela percebeu isso também, que não dá para dizer que todas as palavras são hifienizadas por tal razão, ou a letra maiúscula e minúscula por tal razão, porque tem algumas palavras que fogem desse padrão, tá? Só para deixar isso claro. Então, nossa, gente, que triste. Então, as maiores mudanças não estão relacionadas ao comportamento dos personagens. Porém, entende-se que ocorreram mudanças significativas nos aspectos, nos respectivos pontos abaixo. Então, a Arte Nova tem a utilização de palavras esdrúxulas por conta do tempo, né, que foi traduzido. Cria um novo significado relacionado ao pronome de língua inglesa you,
que é a questão do Voz-Messier que eu estava falando do Pippin. A Martins Fontes é mais o meio termo mesmo. Ela é o que a gente já conhece. Ela não facilita tanto, mas também não deixa tudo... Ela não deixa tudo, como se diz, mais difícil, assim. Não tem uma linguagem mais difícil, mais formal. E a HarperCollins procura ser o mais perto do que Tolkien queria. Então, tem uma linguagem mais formal. E também vai interpretar, claro, o pronome you de forma diferente, né? As três são diferentes. Tem essa questão da hifenização de palavras com sentido único em língua inglesa. Então, essa foi a ideia, mas não dá para levar ao pé da letra, como eu havia dito. Tá? Isso aqui foi uma frase da minha professora: formar um leitor literário é formar um bom cidadão. A gente precisa disso para ser um bom ser humano. Não existe bom professor se não for bom pesquisador. Então, é isso, gente. Deixa eu ver aqui o que você escreveu. Então,